Salve, salve, galerinha, beleza? Graças a Deus tá tudo bem comigo. Aqui é o professor Tiaguinho e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre mol e massa molar, beleza? Vamos lá então? Seguinte, mol. A definição de mol, galera, segundo o artigo da revista aí, foi nova definição de mol. É que um mol contém exatamente 6,02 monte de casas, aí, vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Pode ser átomos, moléculas, íons, elétrons, tudo bem? Então é o seguinte, da mesma forma que quando eu falo uma dezena, você lembra do número 10, uma dúzia, 12, pi, 3,14. Para esse número, 6 vezes 10 elevado a 23. A gente vai chamar de mol, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, a gente tem 1 mol de átomos. Essa palavrinha mol a gente troca por 6, 10 a 23. Então, 1 mol de átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, ok? E se eu tenho 2 mol de moléculas? Eu tenho 2 vezes o valor do mol. Então, a palavrinha mol eu troco por 6 vezes 10 a 23. Como são 2 mols, é isso tudo vezes 2. Se quiser, óbvio, só para você entender. 12 vezes 6, 12, seria 12 vezes 10 a 23. Passando para a notação científica, né? 1,210 elevado a 24 moléculas. Ok? Bom, olha lá. E se eu tiver meio mol de elétrons passando por um circuito, uma eletrólise, tá? Olha lá, galera. Mol, eu troco por 6 vezes 10 a 23. Tá bem? Como eu tenho meio mol, eu multiplico, então, isso tudo por meio. Meio vezes 6 vezes 10 a 23. Tá? Isso vai dar 3 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Tudo bem, galera? Tranquilo? Vamos lá? Agora sim, sabendo o conceito de mol, vamos falar um pouquinho de massa molar. Ó, lembrando só, a massa atômica é a massa de um átomo. Entra no campo microscópico. Um átomo. A massa é dada em U. Lembrando que um U é igual a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Então, a massa atômica é dada em U, de um átomo. A massa molecular de uma moléculazinha é dada em U. Agora, a massa molar é a massa em gramas. A unidade é gramas, de 1 mol da substância. Olha isso, 1 mol. Então, agora entra no campo macroscópico. Por quê? 1 mol de moléculas, por exemplo, de água, são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É uma quantidade gigantesca de moléculas. Então, a gente já entra no campo macroscópico. Já entra na massa em... Se eu colocar uma balança 6, 10 a 23 moléculas de água, eu já consigo enxergar a massa. Entra no campo macroscópico. Beleza? Então, vamos lá, galera. Ó, massa molar de um elemento é a massa em gramas de 1 mol de átomos do elemento químico, tudo bem? É comum você enxergar a massa molar, galera, assim, ó, contra M com tracinho em cima, tá? Comum. Então, por exemplo, galera, olha lá. Massa atômica do ferro, 56U. O que significa? Que um átomo de ferro é 56 vezes o quê? Mais pesado que a massa de 1/12 do carbono 12, né? Porque a referência em massa atômica é o U, corresponde a 1/12 do carbono 12. Então, falar que a massa atômica do ferro é 56U significa que um átomo de ferro é 56 vezes mais pesado que a massa de 1/12 do carbono 12. E se você quiser determinar essa massa em gramas, 56U, é só multiplicar 56 vezes o valor do U. 56 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Esse é o valor em gramas de um átomo de ferro. Tudo bem? Vamos lá?
Tá, se a massa atômica é 56U, olha lá, a massa molar do ferro vai ser quanto? 56 gramas por mol. Percebam que é numericamente igual, mas conceitos totalmente diferentes. Massa atômica é de um átomo, massa molar é de um mol de átomo. Então, a massa atômica do ferro, 56U, um átomo de ferro. É a massa de um átomo de ferro. Quando eu falo massa molar 56 gramas por mol, é a massa de um mol de átomos de ferro, ou seja, é a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Tá? Então, a massa atômica é dada em U, ok? Não esqueçam. A massa molar é dada em gramas por mol. São numericamente iguais, mas a massa atômica é dada em U, porque é de um átomo. Microscópio. Massa molar é dada em gramas porque já entra num campo macroscópico, porque um mol é uma quantidade muito grande, né, que eu estou pesando de átomos. Tudo bem? Galera, para coincidir que a massa de um átomo, né, e a massa atômica e a massa molar sejam numericamente iguais, olha lá, em homenagem a Amadeu Avogadro, que concebeu a ideia de calcular o número de átomos necessários para que se tivesse uma mesma massa em gramas de um elemento, para que se tivesse uma massa em gramas de um elemento que coincidisse com a sua massa atômica. Então, o que acontece? O Avogadro, inclusive, esse 6 vezes 10 23 é chamada constante de Avogadro. Ele conseguiu determinar um número de átomos, tá? Que a gente tivesse para que a massa atômica e a massa molar fossem numericamente iguais. Ô, professor, como assim? Quer ver? Quer ver, galera? Ó, vou acrescentar um slide aqui para vocês. Olha que interessante. Para você entender o que eu quero dizer, tá? Ó, vamos pegar, por exemplo, o carboninho, certo? Ó, olha que louco. Quer ver? Ó, qual é... Não, vou usar o preto, melhor. Ó, galera, qual é a massa atômica do carbono todo? 12U, certo? Vamos ver em gramas? Então, vou pegar 12 vezes o valor do U. O U vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, o átomo de carbono tem 12U, 12 vezes o valor do U. Isso vai dar 19,92 vezes 10 a menos 24. Estou olhando aqui, tá, gente? Para não perder tempo nas contas. Deixa anotado aqui do lado. Ó, tá aí. Esse, galera, é o valor de quê? Um átomo de carbono. Tá. Agora, vamos ver de um mol? Então, ó, olha a massa de um átomo. 19,92 vezes 10 a menos 24 gramas. Certo? Agora eu quero saber o valor de um mol, a massa em gramas de um mol de átomos. Então, vou multiplicar esse valor por quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. Por quê? Porque em um mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, vamos multiplicar a massa de cada átomo por 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 19,92 dá 119,52. 10 a menos 24 com 10 a 23, 10 a menos 1. Isso vai dar 11,952. O quê? Gramas. Quanto que é isso? Aproximadamente 12 gramas. Então, o que acontece? Todo elemento, né? O Avogadro foi muito inteligente, né? Ele conseguiu multiplicar por 6, ele descobriu esse número, 6 vezes 10 a 23. Para que na hora que você fizesse essa multiplicação por 6, 10 a 23, você caísse num número que fosse numericamente igual à massa atômica, ó, 12 também. Porém, a massa atômica é dada em U, a massa molar é dada em gramas. Então, essa constante que ele descobriu, galera, com todos os elementos, na hora que você fizer essa continha, se a massa atômica do ferro, né, galera, ó, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui primeiro.
Olha lá. Por exemplo, se a massa atômica do ferro é 56, ó, a massa molar dele vai ser 56 gramas por mol. Interessante, advogado, né? Então, por quê? Se você multiplicar esse 56 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24, depois multiplicar por 6 vezes 10 a 23, que é o valor de um mol, você cai na massa em gramas. Então, tá vendo? Ó, ele descobriu o número de átomos que você multiplicaria para cair na mesma massa, tá bom? O cara foi um gênio, beleza, galera? Bom, pessoal, é o seguinte, olha lá. Agora, cuidado, só uma observação. Aqui, ó, ferro, ele tá sozinho, certo? Ele tá sozinho, então você tem um átomo. Então a massa molar corresponde à massa de um mol de átomos, ok? Agora olha o próximo slide, galera. Ó, aqui eu tenho uma molécula, então 44U. Então, eu tenho a massa de uma molécula, significa que uma molécula de gás carbônico é 44 vezes mais pesada que a massa de 1/12 do carbono 12, ok? Bom, agora, e a massa molar do CO2? 44 gramas por mol. O que significa? Que um mol de moléculas de gás carbônico tem uma massa de 44 gramas. Agora, cuidado, CO2 é um átomo ou uma molécula? Molécula. Então, o que é que pesam 44 gramas? Um mol de molécula. Vamos transformar? Quanto que vale um mol? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem? Então, se você pesar aí 44 gramas de gás carbônico, você sabe aí que você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Se eu voltar aqui, ó, o que significa massa molar do ferro 56 gramas por mol? Que um mol de ferro pesa 56 gramas, mas um mol de quê? Ferro sozinho não é molécula, é átomo, então é um mol de átomos. Ah, quero tirar a palavrinha mol. Um mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos. Bem, galera? Beleza? Então, o advogado foi muito inteligente, né, gente? Moçada, ele conseguiu achar um número, né? Olha lá, ó. Ele conseguiu achar um número, né? Que a gente multiplicasse o número de átomos, né? A gente multiplicasse esse valor para conseguir chegar na mesma massa em gramas. Interessantíssimo isso. Galera, tá aí os conceitos. Agora o resto é regra de 3. É regra de 3 na veia. Tudo bem? Então, vou fazer um exemplo com vocês, galera. Olha lá. Calcule a massa de 2 mol de átomos de sódio. Então, é regra de 3, interpretação. Ó. Se a massa atômica do sódio é 23U, né, o Avogadro percebeu que se eu multiplicar, né, esse valor que é de um átomo, né, se você multiplicar por 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, você vai ter o valor em gramas de um átomo. Mas se você multiplicar por 6 vezes 10 a 23 átomos, você vai cair na massa de 23 gramas. Tudo bem? Vamos entender. Ó. O que significa 23 gramas por mol? Que cada mol desse carinha tem uma massa 23 gramas. Um mol de quê? Gente, Na, sozinho, é átomo. Então, o que é que pesam 23 gramas? Um mol de átomos. Ok? Vamos tirar essa palavrinha mol. Um mol de átomos são quantos átomos? 6 vezes 10 elevado a 23. Monta essa relação se você não está acostumado com regra de 3 ainda. Tudo bem? Vamos lá? Bom, aí, tá aí. Então agora vamos montar a regra de 3, galera. Ó, calcule a massa, então a massa em gramas, de 2 mol de átomos de sódio. Geralmente a regra padrão é essa, né? Em cima você coloca a pergunta do exercício, é sempre o X da questão. Montou a parte de cima, que você vai tirar da pergunta do exercício, próximo passo é trabalhar na mesma unidade, grama com grama, mol com mol. Como são cálculos estequiométricos sem equação química, a parte de baixo a gente vai tirar sempre da onde? Da relação com esse nível. Então vamos lá. Quanto que vale um mol em gramas? Ó, um mol vale 23 gramas. E um mol? Quanto que vale em mol? Um mol é um mol.
Se aqui tivesse escrito átomos ao invés de mol, aí 1 mol seria 6 vezes 10 a 23 átomos, mas 1 mol é 1 mol. Multiplica em cruz, x vezes 1x é igual a 23 vezes 2, 46 gramas. Tudo bem, galera? Tranquilo? Vamos treinar mais um pouquinho? Pegando exercícios fáceis, depois eu vou aumentando a dificuldade. Olha o 2. Ó, ele já deu a massa molecular da água. Então, eu já posso afirmar o quê? Que a massa molar da água vai ser quanto? 18 gramas por mol. O que significa isso? Que 1 mol de água tem massa 18 gramas. Mas 1 mol de quê? Átomo, molécula, íon, elétron, cátion, ânion. H2O. É uma junção de 2 átomos de H e 1 de O. Então, é uma molécula. Então, o que é que pesa 18 gramas? 1 mol de moléculas. Ok? Então, 1 mol de moléculas corresponde a quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Tirou a relação? Vamos montar a regra de 3, então? Qual a pergunta do exercício? Calcule a massa, x gramas, de 1,210 de 1,2 vezes 10 a 24. Opa! Tá difícil hoje. De 1,2, 10 a 24, o quê? Moléculas. Tá aí a pergunta do exercício, sempre em cima. Beleza? E agora, mesma unidade, grama com grama, moléculas embaixo de moléculas, beleza? E agora, a parte de baixo, vamos tirar sempre da onde? Da relação que eu ensinei aqui, ó. Quanto que vale 1 mol de moléculas em gramas? 18. Quanto que vale 1 mol de moléculas em moléculas? Ó, 1 mol de moléculas corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Então, multiplica em cruz. X é igual a 18 vezes 1,2 vezes 10 a 24, dividido por 6 vezes 10 a 23. Ó, 18 por 6 dá 3. 3 vezes 1,2, 3 vezes 6. 10 a 24 por 10 a 23, 10 elevado a 1. Isso vai dar 36 graminhas. Beleza? Exercícios tranquilos para a gente treinar a regra de 3, beleza? Vamos lá. Vou fazer mais um, galera. Tá bom? Olha lá. Calcule o volume, exercícios que trabalham com volume. Calcule o volume. Pô, esquece a pergunta. Vamos ver, ó. Tá falando do CO2, que é uma molécula. Então, se a massa molecular 44U, a massa molar será quanto? 44 gramas por mol. O que significa isso? Vamos fazer a relação? Mas se tiver craque, não precisa fazer mais isso. Que 1 mol tem massa 44 gramas. 1 mol de quê? CO2 é uma molécula. Então, 1 mol de moléculas. Pesam 44 gramas. E essa palavrinha mol corresponde a quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Fez a relação? Vamos para a regrinha de 3 agora. Qual é a pergunta do exercício? Calcule o volume, X litros, ocupado por 88 gramas de CO2. Daí a pergunta do exercício. Próximo passo, litro com litro, grama embaixo de grama, mesma unidade. A parte de baixo você vai tirar da onde? Da relação. Ah, professor, 1 mol ocupa qual volume em litros? Ah, vamos lembrar? Ó, esse gás está na CNTP, vamos lembrar de gases? 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa qual volume?
22,4 litros. Então, eu faço a relação de mol, grama, moléculas e também o litros. Então, 1 mol desse gás ocupa o volume de 22,4. Esse 1 mol tem qual massa em gramas? Está aqui na relação, 44. Tudo bem? X é igual a 44,8 litros. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Agora é treinamento. Tem exercícios. Eu vou fazer um outro videozinho só de exercícios agora. Exercícios mais um pouquinho elaborados, que exigem um grau de interpretação maior. Assistam também, tá bom? Lá no meu canal. Beleza? Abraço, galerinha. Fiquem com Deus. Bons estudos.